Olá, eu sou José Salsa, coautor do projeto Biocentic 6, o novo projeto de Ciências Naturais para o sexto ano de escolaridade, e hoje venho propor um webinar em torno de um tema que considero muito interessante e pertinente para nós, professores de ciências. Trata-se da exploração pedagógica da ilustração em ciências naturais, agora com o contributo da inteligência artificial. Quem conhece os projetos Cientica sabe que a ilustração é uma das nossas imagens de marca e, por isso, faz todo o sentido aprofundarmos esta possibilidade de associarmos a inteligência artificial à exploração destas ilustrações e, com isso, sermos perfeitamente coerentes com o discurso pedagógico que temos assumido, que é de valorização destas ilustrações estas que abrem sempre cada um dos capítulos do manual escolar. Vamos então organizar aqui o nosso webinar em 2 pontos. O primeiro ponto, vamos focar aqui a importância da inteligência artificial no ensino-aprendizagem das ciências, sempre tentando estabelecer aqui algum tipo de ligação com a inteligência artificial e depois, numa segunda parte, iremos aprofundar mais em concreto a exploração da ilustração didática com recurso a estas ferramentas de IA. Começando então pelo primeiro aspecto sobre a importância da inteligência artificial nas ciências, começar por dizer que dentro do universo da inteligência artificial há uma que nos interessa particularmente, que é a chamada IA generativa. E o que é isso? É uma inteligência artificial verdadeiramente criativa, com capacidade de criar novos conteúdos com base, naturalmente, em padrões pré-existentes. Assim, temos aqui a oportunidade de pormos a inteligência artificial a produzir textos, a produzir imagens, a produzir vídeos e outros documentos didático-pedagógicos do nosso interesse. Realmente, estes sistemas e ferramentas de IA generativa são capazes de aprender e aprendem com grandes volumes de dados e usam esse conhecimento adquirido para fornecer respostas e gerar conteúdos que se assemelham em muito ao comportamento humano. Há várias ferramentas de inteligência artificial no mercado que nós, professores, naturalmente podemos utilizar. Hoje vamos ficar-nos aqui pelo chamado Chat GPT, mas, efetivamente, podemos usar outro tipo de ferramentas. Então, quais são exatamente os contributos da IA em que é que, efetivamente, estas ferramentas podem auxiliar o nosso trabalho? Eu diria que um primeiro aspecto muito importante é a personalização da aprendizagem. De facto, nós podemos usar estas ferramentas para nos auxiliar nesse trabalho tão importante que é tentar que cada aluno aprenda ao seu ritmo, adaptando conteúdos às suas dificuldades e pontos fortes. Nós temos muito esta narrativa e ela está correta do ponto de vista pedagógico, mas por vezes temos alguma dificuldade em operacionalizar esta ação, na medida em que podemos ter muitos alunos na sala, temos sempre uma grande diversidade de perfis e nem sempre é fácil pôr em prática este princípio. Com a inteligência artificial, nós efetivamente temos a vida facilitada, tanto assim é que, neste momento, existem plataformas educativas inteligentes que analisam o desempenho dos alunos e sugerem exercícios personalizados, garantindo um ensino mais eficaz e inclusivo. Claro que estas ferramentas são essenciais no apoio aos professores.
nomeadamente na redução da carga administrativa a que todos estamos sujeitos, automatizando as tarefas repetitivas, como a correção de testes, a elaboração de planos de aula e outras tarefas que nos tiram tempo para aquilo que verdadeiramente interessa, que é fazermos o acompanhamento pedagógico dos alunos e criar as melhores estratégias para o seu sucesso. Portanto, podemos ganhar muito tempo com o recurso a estas ferramentas de inteligência artificial. Dizer também que quando conseguimos envolver os alunos nestas ferramentas e pomos em prática estratégias que as incluem, nós conseguimos um ambiente de aprendizagem mais interativo e mais motivador, mais envolvente, que tornam de facto a aprendizagem mais prática e cativam os alunos, aumentam o seu interesse pela disciplina. Vamos falar mais à frente também desta possibilidade da inteligência artificial nos ajudar no caminho da inclusão e da acessibilidade. Estas ferramentas fazem leitura automática de textos, fazem legendagem em tempo real, traduzem conteúdos e, portanto, nós temos aqui um aliado interessante para dar resposta àqueles alunos que têm necessidades mais específicas em termos cognitivos, auditivos, visuais ou linguísticos. Dizer também que podemos pedir à inteligência artificial para nos aconselhar sobre a gestão de tempo e de recursos. E, portanto, otimizar um pouco o nosso trabalho, identificar áreas onde os alunos precisam de mais apoio e quais são os recursos didáticos mais indicados e que promovem uma aprendizagem mais eficiente. Além de tudo, e para concluir esta nota, dizer que também estamos a trabalhar para o futuro, estamos a promover junto dos nossos alunos competências para o futuro. A integração destas ferramentas de inteligência artificial prepara os alunos para um mundo cada vez mais digital e vai promover um pensamento crítico, a resolução de problemas, a literacia digital de que tanto se fala. E, portanto, vamos aqui também dar um passo no desenvolvimento de competências tecnológicas. Eu passaria agora para, talvez, o ponto mais importante deste webinar, que é a exploração da ilustração didática com o auxílio deste tipo de ferramentas. Como dizia há pouco, é uma imagem de marca dos nossos projetos. Este novo manual do Biocentic 6 não foge a esta regra, está repleto de ilustrações belíssimas e com, no nosso entender, com grande interesse para o ensino-aprendizagem, para a sua exploração pedagógica. E o que é facto, e eu até lembrava aqui o professor António Modesto e o nosso primeiro webinar, que foi precisamente sobre a importância pedagógica da ilustração, nomeadamente no manual escolar, e toda aquela análise que conseguimos fazer e as conclusões a que chegamos, que efetivamente temos aqui um instrumento de trabalho, um suporte fabuloso que é a ilustração. Por isso, ela vai ao encontro desta capacidade do nosso cérebro, que é de processar informações visuais muito mais depressa do que os textos. E quando os alunos observam uma ilustração, observam uma imagem, são capazes de identificar padrões, de relacionar elementos, interpretar significados e tudo isto torna a aprendizagem muito mais significativa. Dizer também que as ilustrações facilitam o envolvimento dos alunos.
eles gostam, tornam-se elementos ativos, exploratórios e, portanto, participam ativamente no seu processo de aprendizagem. Em vez de ouvirem uma explicação, os alunos podem explorar detalhes, levantar hipóteses, fazer perguntas sobre o que estão a ver, estimulando o seu pensamento crítico, e isto está totalmente em sintonia com aquilo que nós consideramos, talvez, um novo perfil emergente nos nossos alunos, que são alunos muito mais virados para o visual e talvez com mais dificuldades em textos, sobretudo quando longos e quando exigem interpretação. Não vamos abandonar essa tarefa, mas podemos recorrer à ilustração como um elemento complementar e facilitador dessa interpretação do texto e dessa retenção do que é dito no texto. Claro que, colegas, todos nós sabemos que nas ciências nós temos imensos processos esses que se desencadeiam em etapas sucessivas, por exemplo, a germinação de uma semente, o ciclo da água, a metamorfose de um inseto, e nada melhor que uma ilustração para representar todas estas etapas numa mesma imagem e podermos ter uma visão geral destes processos. Portanto, a ilustração ajuda de facto a visualizar estas transformações ao longo do tempo e a compreender melhor os processos científicos. Claro que já aqui falámos um pouco na questão da retenção da informação, e as representações visuais da realidade ajudam à memorização. Associar ilustrações a conceitos científicos vai ajudar os alunos a recordar os conteúdos estudados com maior facilidade. Dizer também, colegas, que as ilustrações são um fator de inclusão e são um fator de acessibilidade. Quantas vezes na sala de aula, perante alunos com necessidades muito específicas, com medidas universais ou dificuldades linguísticas, nós recorremos imediatamente à ilustração para tentar que eles aprendam e que abram caminho para poderem ir mais longe. Por isso, são um recurso essencial para alunos com dificuldades de leitura e outras necessidades educativas específicas. Podem ser acompanhadas com legendas explicativas, eventualmente com descrições em áudio, e tudo isto acaba por tornar mais acessível para todos a aprendizagem. Eu passaria agora, se me permitem, a exemplificar com recurso a uma ferramenta de inteligência artificial o que é que nós podemos fazer com este tipo de ferramentas quando optarmos, quando decidirmos pela exploração pedagógica de uma ilustração, nomeadamente do manual. Primeiro que tudo, temos de saber comunicar com a ferramenta de inteligência artificial. Podemos fazê-lo digitando um prompt. Um prompt, na verdade, é um comando, é uma instrução que nós temos de dar à ferramenta no sentido de ela fazer o que pretendemos. Já vamos ver que há algumas regras que devemos seguir quando digitamos estes comandos ou instruções. Podemos também utilizar o modo de voz e podemos anexar ficheiros para reforçar aquilo que pretendemos. Eu exemplificaria aqui com um prompt, entre muitos outros que poderemos aqui definir. Atua como um professor de Ciências Naturais do 6º ano de escolaridade do ensino básico português, que pretende utilizar a ilustração anexa para ensinar os seus alunos qual é o interesse para os alunos da sua exploração na sala de aula, tendo em conta as aprendizagens essenciais previstas para a disciplina. Ora, este é um prompt que agrega aqui um conjunto de elementos, por exemplo, o fator personagem.
Nós estamos a pedir à ferramenta IA que assuma o papel de professor de ciências naturais. Temos o objetivo, neste caso, o nosso objetivo é que a ferramenta nos diga qual é o interesse para os alunos desta ilustração. Claro que nós sabemos, nem que seja intuitivamente, qual é o interesse de uma ilustração quando olhamos para ela, mas ficaremos surpreendidos com a resposta que pode conter elementos que nem nos estávamos a lembrar. Portanto, temos a personagem, temos o objetivo, temos também o público, o 6º ano de escolaridade, os alunos, temos o contexto, a ilustração é para ensinar alguma coisa e é para ser explorada na sala de aula. E, portanto, estamos aqui a dar o contexto. E também estamos a estabelecer limites, estamos a estabelecer fronteiras. Estamos a dizer-lhe que as aprendizagens essenciais são aqui a referência e não as podemos extravasar. Portanto, colegas, teremos de ter algum cuidado na digitação destes comandos, sendo que não temos de estar preocupados com grandes formalismos, porque podemos ir por tentativa e erro. Podemos livremente pedir alguma coisa. Se de facto a resposta não for aquela que efetivamente queremos, podemos sempre melhorar e a própria ferramenta vai aprendendo com as nossas tentativas. Naturalmente, podemos anexar ficheiros e, neste caso, vamos anexar uma ilustração do Biocentic 6. A ilustração vai entrar no sistema. No canto superior esquerdo, vamos ver um pequeno quadrado com a ilustração já carregada, sinal que a ferramenta IA já se apropriou dela. E, portanto, agora vamos ver as respostas. E as respostas são, por vezes, surpreendentes. Nomeadamente, quando ele processa esta imagem, ele vem dizer-nos que ela é um excelente recurso didático e que pode permitir aqui, desde logo, a compreensão da estrutura e da função da flor. A sua constituição, a função dos seus diferentes elementos. Diz-nos também que temos aqui a polinização e os agentes polinizadores. Podemos aqui, de facto, fomentar a discussão à volta do que é polinização e os tipos de polinização e a importância dos insetos para a reprodução das plantas. Temos também aqui cá está uma questão que poderíamos nem estar lembrados na altura, que é fazer a relação para os ecossistemas, de que maneira é que esta imagem vai ajudar a perceber como a polinização contribui para a manutenção das espécies e para o equilíbrio dos ecossistemas, e o impacto da ação humana na polinização, o efeito dos pesticidas, a diminuição da população de abelhas e, portanto, focou aqui uma série de questões muito pertinentes e que, porventura, até não nos estariam a ocorrer. Claro que depois os frutos, a semente, a dispersão, a germinação, tudo isto são questões cruciais das aprendizagens essenciais e que, efetivamente, podem ser trabalhadas dentro desta mesma ilustração. E cá está, não se esqueceu da natureza pedagógica desta ação e lembra a aprendizagem ativa e a interdisciplinaridade. Por exemplo, esta ilustração pode ser complementada com atividades experimentais, como a observação de flores reais, a dissecação e a identificação das suas partes. E também aconselha aqui
uma relação com outras disciplinas, nomeadamente com a educação visual, através do desenho científico e a matemática, ao ser possível explorar padrões geométricos das flores. Porventura, não nos recordaríamos destas possibilidades e a ferramenta de inteligência artificial vem dar-nos aqui uma ajuda e umas dicas para a exploração desta ilustração. E, portanto, é de facto uma ilustração que é interessante, que de facto pode tornar aqui esta atividade interativa, significativa, e pode promover o melhor entendimento da reprodução das plantas e da sua importância para a biodiversidade e para a alimentação humana. Estimulando a curiosidade dos alunos e favorecendo uma aprendizagem baseada na observação e na investigação. Colegas, claro que nós podemos inverter aqui os papéis e pôr os alunos a trabalhar também com estas ferramentas de inteligência artificial. Nós temos desenvolvido uma formação e temos esse discurso de que estas ferramentas de inteligência artificial são parceiros, podem ser mais um parceiro no grupo de trabalho, no grupo de alunos. E, portanto, o aluno pode escrever aqui um prompt. Nós, naturalmente, teremos de os instruir sobre a melhor forma de o fazer, mas estou a frequentar a disciplina de Ciências Naturais do 6º ano de escolaridade do ensino básico português. O que é que eu posso aprender com esta imagem? E reparem que a ferramenta vai responder. E, curiosamente, ela vai adequar a resposta ao nível etário e ao nível de desenvolvimento cognitivo e linguístico de alunos do 6º ano. O discurso é muito mais simples, as frases são muito mais simples, precisamente para serem mais inteligíveis, mais perceptíveis, mais fáceis de processar por alunos com 12 anos. Portanto, é absolutamente incrível como é que a ferramenta vai ajustar a sua narrativa, a sua resposta às características de quem lhe está a perguntar alguma coisa. Portanto, não me vou alongar, naturalmente aqui vai repetir o que há bocadinho dizíamos sobre o conteúdo da ilustração, mas de uma forma mais simples, quanto à flor, à sua função, à importância da polinização, aos frutos, às sementes, à dispersão das sementes, etc. E, portanto, conclui dizendo ao aluno que esta aprendizagem vai ajudá-lo a perceber melhor o papel das plantas na natureza e como dependemos delas para o equilíbrio dos ecossistemas. Colegas, eu estou já na parte final, mas não queria terminar sem chamar a atenção para estas ilustrações do Biocientic 6 e, nomeadamente, o facto de nós termos uma rúbrica Explora em todas as ilustrações que abrem todos os capítulos, que lançam um conjunto de questões sobre as aprendizagens essenciais que vão ser tratadas nesse mesmo capítulo. E, portanto, eu diria que com estas ilustrações, com estas questões, nós querendo, porque é sempre uma opção nossa, podemos abrir caminho para todas as aprendizagens essenciais que são tratadas naquele capítulo. Eu diria que de uma forma muito assertiva, muito articulada, muito coordenada, nós praticamente podemos dar a matéria toda que está prevista nas aprendizagens essenciais desse capítulo, trabalhando apenas a ilustração de entrada. Então, reportando aqui a esta rúbrica, a exploração, vejam que os alunos podem perguntar à ferramenta de IA quais são, no fundo, as respostas para estas questões. E com isso também vão poupar tempo, porque a resposta vai ser muito assertiva, muito estruturada sobre cada uma daquelas questões que são colocadas ali naquele canto superior esquerdo da ilustração
e rapidamente eles, de uma forma muito simples, de uma forma muito objetiva, vão ter essas respostas. E, portanto, eu repito, vão poupar tempo e vão ter aqui um conjunto de informações que lhes vai permitir agora fazer outro tipo de trabalho. Por exemplo, comunicar à turma o resultado em termos de resposta para cada uma destas questões, ou fazer outro tipo de trabalho ou exercício com base nisto. Portanto, estas ferramentas poupam, de facto, muito tempo de pesquisa aos alunos e, portanto, eles depois podem rentabilizar o tempo de outra forma. O tempo é sempre um bem precioso no nosso trabalho. A nossa carga horária na disciplina é reduzida, as aprendizagens são extensas e, portanto, esta ferramenta é excelente para otimizar aqui essa questão do tempo. Claro que, colegas, há bocadinho dizíamos, nós nas nossas salas de aula temos agora vários perfis de alunos. Temos, por exemplo, alunos migrantes, alunos que podem ter dificuldades de leitura, de expressão em língua portuguesa e como é que estas imagens, estas ilustrações também nos podem ajudar neste trabalho. E realmente, se indagarmos a inteligência artificial sobre o modo de usarmos estas ilustrações com este tipo de alunos, vamos ficar surpreendidos com a diversidade e a pertinência daquilo que a inteligência artificial nos vai propor. Eu queria dizer, colegas, já agora, que nós podemos depois colocar várias questões em cadeia e não temos, em cada questão que colocamos, de anexar a ilustração. Ou seja, a plataforma vai aprendendo também com os nossos prompts, com os nossos comandos, as nossas questões. E, portanto, podemos depois, de uma forma cada vez mais simples, acrescentar coisas, porque ela vai, de facto, aumentando o seu conhecimento relativamente a quem somos e o que pretendemos dela. Claro que já falámos também aqui nos alunos com medidas universais, a ilustração é excelente e, portanto, também podemos pedir a ajuda da inteligência artificial para dar aqui sugestões e vamos ficar surpreendidos que, efetivamente, essas sugestões vão surgir e até de recursos complementares à própria ilustração. E, para terminar, dizer que podemos, nomeadamente, perguntar-lhe que estratégias é que nós podemos usar na sala de aula para explorar estas ilustrações. E, mais uma vez, vamos ficar surpreendidos porque a plataforma vai propor-nos aqui um leque muito alargado de estratégias pedagógicas de utilização da ilustração. Nomeadamente, a exploração orientada da imagem, por exemplo, dividir os alunos em pequenos grupos e pedir-lhes para explorar a imagem e responder às questões da secção exploração e depois promover um debate, cá está, em torno das respostas. Ou então uma metodologia mais baseada na descoberta, onde vamos incentivar o pensamento crítico, a construção de conhecimento e vamos pedir aos alunos para identificarem e explicarem os conceitos-chave que estão sempre na imagem, em pequenos retângulos, porque esse é um princípio que nós usamos. Em todas as ilustrações temos espalhado na imagem várias caixinhas com conceitos-chave que podem ser o ponto de partida para a exploração. Ou então ainda uma aula prática, com observação direta. Podemos ter uma flor, podemos desmanchar uma flor em complementaridade com a ilustração. Ou podemos fazer um teatro, podemos atribuir papéis aos nossos alunos. Isto é uma sugestão da inteligência artificial, que porventura não nos recordaríamos, mas eles podem assumir o papel de abelhas, borboletas, do vento, de flores masculinas e femininas, de frutos e sementes, e podemos encenar aqui todo um teatro à volta desta aprendizagem. Ou ainda promover a utilização de quizzes, pedir aos alunos para serem eles próprios a fazer as questões
e a propor respostas, criar um mural ou uma infografia, um póster à volta destes conceitos, uma escrita criativa e reflexiva. Podemos, por exemplo, pedir para escreverem um pequeno texto ou história sobre o percurso de um grão de pólen até se tornar num fruto. Portanto, podemos fazer aqui interdisciplinaridade com, por exemplo, a língua portuguesa. Desafios de correspondências, fazer jogos com cartões, fazer sequências e, portanto, temos aqui, de facto, um conjunto interessante de propostas. Para terminar, dizer, colegas, que o Biocêntico 6 não tem uma ilustração, mas vai ter 9 ilustrações deste género à entrada de cada um dos capítulos. E, portanto, se pretenderem avançar e explorar esta possibilidade, julgo que temos aqui um suporte muito interessante. Eu quase diria que foi também ele desenhado para ser trabalhado com inteligência artificial e, portanto, eu acho que é um caminho que todos podemos ir percorrendo e, naturalmente, nós estaremos sempre aqui para vos prestar apoio e para conversarmos convosco sobre quaisquer dúvidas ou quaisquer necessidades ou dificuldades. Assim sendo, vou despedir-me agradecendo a vossa participação neste webinar, com a expectativa que, de facto, ele vos tenha sido útil. Até uma próxima oportunidade e muito obrigado.